Vamos lá, pessoal, o artigo 5º, dando continuidade ao nosso curso. O serviço policial militar consiste em quê? Qual que é o serviço policial militar? Você, como policial militar, quando estiver exercendo as atribuições do seu cargo, você vai praticamente se voltar para isso aqui, ó, policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública. É o que diz aqui o artigo 5º. Então, o que o artigo 5º nos traz de informação? Ele fala que o serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar, obviamente, né? E compreende todos os encargos relacionados ao policiamento ostensivo. É isso aqui que você tem que guardar dessa parte aqui do texto. Policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública. Manutenção da ordem pública. Então, manutenção da ordem pública. Calma aí que eu vou explicar exatamente o que consiste isso aqui. Então, o que o artigo 5º nos traz de informação? Ele fala que o serviço do policial militar consiste basicamente em você, por meio do policiamento ostensivo, garantir a manutenção da ordem pública. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é o policiamento ostensivo? O que é ostensivo? É mostrar, estar aparente, perceptível para todos que olhem. Então, quando fala que o policial militar ele tem o trabalho dele é ostensivo, significa dizer o seguinte, que ele vai, quando estiver trabalhando, demonstrar para as pessoas que ele é um policial militar, que ele de fato está ali para, quando presente naquele local que ele está, com a viatura dele, com fardamento, com armamento, ele garantir a manutenção da ordem pública. Então pensa o seguinte, o que é o policiamento ostensivo? Você já viu uma viatura da Polícia Militar? Está escrito assim, ó, Polícia Militar. Já viu a farda? O policial militar ele usa farda. Ele não usa uma roupa comum como outra, ele usa um fardamento. Então, quando você olha e vê uma viatura da Polícia Militar, você vê lá Polícia Militar escrito, você vê a farda, você vê aqueles militares com arma na mão, com a pistola, com fuzil. Aquilo ali é o que? É ostensividade, ou seja, eles estão mostrando para todo mundo que ali é uma viatura da Polícia Militar. E por que tem que ser ostensivo? Porque é justamente essa ostensividade que vai inibir o criminoso. Pensa assim, uma viatura com 4 policiais está passando em frente a uma agência bancária. Se tem alguém ali na frente daquela agência que estava pensando, por exemplo, em cometer um crime, em roubar o dinheiro de alguém que estava sacando dinheiro ali no caixa eletrônico, enfim, quando esse criminoso, esse elemento que está com o intuito criminoso, ele verifica e vê uma viatura passando, a ostensividade daquela viatura ali vai inibir ele. Consequentemente, ele não vai fazer esse roubo, né? E por ele não fazer esse roubo, a ordem pública se mantém. Então, o que é a ordem pública? A gente já entendeu o que é o policiamento ostensivo. E o que é a ordem pública? É as coisas funcionarem dentro da sua normalidade. Nesse exemplo que eu dei, de uma agência lotérica ou numa agência bancária, o que você espera ali? O que é ordem pública? É os cidadãos ali, as pessoas entrando naquela agência, indo lá no caixa, sacando dinheiro, saindo, indo embora, saindo para onde bem entenderem, e as coisas acontecendo normalmente, sem ter ninguém ali para roubar o dinheiro dela, sem ter ninguém importunando alguém que está na fila ali do caixa eletrônico, enfim. Então a ordem pública é isso, as coisas funcionando dentro da normalidade. E o policial militar, por meio dessa ostensividade, da viatura, do armamento, se mostrando ali, ele presente ali, passando ali, ele garante que o criminoso não vai cometer esse crime e a ordem pública fica estabelecida. Imagina o seguinte, que, por exemplo, não tem uma viatura ali, esse criminoso olhou para um lado, para o outro e fala, poxa, eu vou roubar o dinheiro daquela senhora que está sacando dinheiro ali. Na hora que ela sai, ele aborda ela com uma arma, por exemplo, e efetua um roubo, ou um assalto, me dá o dinheiro. Nesse momento, a ordem pública ela foi desestabelecida. Ou seja, nós temos ali uma desordem agora. Ninguém enxerga como uma situação normal, né? Ninguém enxerga como ordem pública alguém roubando você, ou alguém efetuando um roubo na porta de uma agência bancária. Não, isso não é ordem pública. Isso é desordem pública. Aconteceu uma desordem. O que nós queremos é a ordem, é você sacar seu dinheiro, sair, pegar sua moto, seu carro, sair a pé e não acontecer nada. As coisas seguem normalmente. Isso é ordem pública. Então, o que o artigo 5º fala é que o policiamento ostensivo ele é para garantir
a manutenção da ordem pública, ok? E quem faz isso? O policial militar. Então, o artigo 5º fala que o serviço policial militar consiste nisso aí. Serviço policial militar consiste no policiamento ostensivo para a manutenção da ordem pública. Ficou claro? Artigo 6º. O serviço bombeiro militar. Aqui vai falar do bombeiro. Lembra que a lei que nós estamos estudando é o Estatuto dos Policiais Militares e dos Bombeiros Militares. O artigo 6º diz o seguinte, que o serviço bombeiro militar consiste no exercício das atividades destinadas a preservar a ordem pública. Também, olha só, se você olhar aqui em cima, se você olhar, você vai perceber que o policial militar ele tem por objetivo manter a ordem pública, a manutenção da ordem pública, por meio do policiamento intensivo. Já o bombeiro militar, ele também tem, né, como objetivo preservar a ordem pública. Só que, olha a diferença aqui, consubstanciada em ações de tranquilidade, salubridade e paz social no Estado. Então, qual que é a diferença? Basicamente, para você matar aqui esses dois artigos, artigo 5º e artigo 6º. O policial militar, ele mantém a ordem pública por meio do policiamento ostensivo. Viatura, armamento, farda, patrulhamento, você está passando ali, está olhando como que tá as coisas. O bombeiro militar, não. Não é com armamento, não é com patrulhamento, não. É por meio de ações de tranquilidade, salubridade e paz social no Estado. Um exemplo, tem uma enchente, isso causa uma desordem pública, porque aí, por exemplo, as escolas fecham, por exemplo, creches não funcionam, enfim. Tem pessoas que vão ficar alagadas ali em situação situação complicada ali, porque está alagada, a casa foi alagada, ficou desabrigada. Aí o que o bombeiro faz? Ele vai ajudar essas pessoas, vai resgatar essas pessoas que estão alagadas, entendeu? Enfim, vai fazer essas atividades que têm por objetivo trazer tranquilidade, salubridade e paz para essas pessoas, restabelecendo assim a ordem pública, preservando a ordem pública, entende? Então, de maneiras diferentes, o policial militar e o bombeiro militar, eles têm o objetivo aí de manutenção e preservação da ordem pública, tá? Lembrando desse detalhezinho aqui, ó. Quando trata do policial militar, fala de manutenção, tá? Manutenção da ordem pública. O bombeiro militar, exercício de atividades destinadas a preservar a ordem pública, tá? Então, um para manter, o outro para preservar. Eu, sinceramente, não vejo muita diferença, mas pelo menos fique atento porque na lei está diferente. Se na questão lá da prova cair alguma coisa, tratando de manutenção, você associa ao policial militar. Se for preservar a ordem pública, você associa ao bombeiro militar, ok? Artigo 7º, vamos seguir. A carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades das instituições militares estaduais. Isso aqui, pessoal, ó, inteiramente devotada às finalidades das instituições militares estaduais. Isso aqui é o que tem de mais importante aqui nesse artigo. O que significa dizer que a carreira militar estadual, e você já sabe que a carreira militar estadual é do bombeiro militar e do policial militar. Aqui está falando no artigo 7º que essa carreira ela é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades das instituições militares, na conformidade do artigo 117 da Constituição Estadual e da legislação pertinente. Vamos lá. O artigo 117 da Constituição Estadual, da Constituição do Estado de Tocantins, fala a respeito da carreira militar, enfim, né? Carreira militar estadual, que é a carreira do policial militar e do bombeiro militar. Mas, desse artigo 7º, o que eu quero que você guarde? Que a carreira dos policiais militares e dos bombeiros militares ela é inteiramente devotada às finalidades da instituição militar estadual. Por quê? Porque isso aqui implica algumas coisas. Se você passou no concurso da Polícia Militar e você foi incluído, você é um policial militar. O que acontece? Você não pode ter uma atividade paralela. Basicamente é isso aqui que o artigo diz, entendeu? Então, você tem que dedicar a sua vida exatamente para a instituição. O seu trabalho, a sua principal função é essa de policial militar ou bombeiro militar da instituição. Você pode fazer outras atividades? Lógico que pode. O que você não pode é ter um outro emprego, entende? Num concurso público, por exemplo. Você passou no concurso para policial militar, você vai fazer o concurso para, por exemplo, sei lá, bombeiro militar, por exemplo. Você não tem como, ou você é policial militar ou você é bombeiro militar. Não tem como você ser os dois, entendeu? Então, assim, você tem que
dedicar a sua carreira exatamente a essa instituição a qual você foi incluído. Existem exceções? Claro, por exemplo, a Constituição assegura que cargos da área de saúde e da área de educação, eles podem ser acumulados se houver compatibilidade de horário. Então, imagine, existem enfermeiros que estão estudando para o concurso da Polícia Militar. Se você é um enfermeiro e você passou no concurso para soldado da Polícia Militar, na sua folga da Polícia Militar, você pode, por exemplo, tirar plantão numa clínica. Por quê? Porque você é um profissional da área da saúde e aí você pode ter esse trabalho paralelo, não tem problema. Você pode, inclusive, se conseguir passar em um outro concurso, desde que você consiga trabalhar nos dois concursos sem ter choque de horário. Não pode, no dia que você está escalado lá de plantão na polícia, você falar, eu estou de plantão no outro concurso lá no hospital da prefeitura. E aí, não, aí você vai ter que ter essa compatibilidade de horário para que você consiga. Senão, você não pode. O foco é inteiramente devotado às finalidades da instituição militar estadual, entendeu? Então, passou no concurso, a sua vida é para trabalhar na Polícia Militar, ok? Vamos lá, parágrafo único. A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. Pessoal, a gente viu agora há pouco o que é o pessoal da ativa, tá bom? Então, isso aqui já é peixe pequeno para vocês, tá bom? Quem é o pessoal da ativa? Os militares estaduais que acabaram de passar no concurso e os militares que, uma vez na reserva remunerada, foram convocados, aceitaram o convite e voltaram para a ativa. Esses são os militares da ativa. Então, o que esse parágrafo está dizendo? Ele está dizendo basicamente para a gente que a carreira militar estadual ela é privativa. O que é privativa? Significa dizer que só quem pode exercer essa carreira militar estadual é quem está na ativa. Pensa assim, o militar que ele está na inatividade, que pode ser o quê? Pode ser o reformado e o reserva remunerada. Esses dois, eles não estão mais na carreira militar, eles já encerraram a carreira. Pensa assim, você passou no concurso, você vai iniciar a sua carreira. Quando você encerrar a carreira, você encerrou a carreira. Você vai ser da reserva remunerada ou você vai, infelizmente, espero que isso não aconteça, você vai ser reformado. Nesses dois casos, você não é mais um militar de carreira. Por isso que esse parágrafo aqui fala que a carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Por quê? Porque só quem é militar de carreira, quem está de fato exercendo uma carreira militar é quem ainda está na ativa. Se você foi para a reserva remunerada ou você foi reformado, você encerrou a sua carreira militar. Entendeu? Tanto é que você, por exemplo, não pode ser mais promovido, enfim, exceto por questões judiciais, mas aí não é o caso, tá bom? Mas a carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa, que você já sabe quem são, tá bom? Então, se tiver uma questão na prova falando que a carreira militar estadual da Polícia Militar do Estado de Tocantins é privativa do pessoal da ativa e da reserva remunerada, você já sabe que se colocou reserva remunerada, não pode ser da reserva remunerada e da ativa, porque reserva remunerada é inatividade. A gente viu nas aulas anteriores. Então, uma questão dessa estaria errada, ok? Seguindo aqui, artigo 8. São equivalentes as expressões na ativa, da atividade em serviço ativo, em serviço ativo na atividade, em serviço, em atividade militar estadual, conferida ao militar no desempenho de cargo, comissão, incumbência ou missão, serviço ou atividade considerada de natureza militar. Tal, como que a gente mata esse artigo 8 aqui? É você entender que tudo isso aqui quer dizer a mesma coisa. Ó. Tudo isso aqui quer dizer a mesma coisa. Então, são equivalentes. Então, por exemplo, se ele fala que são equivalentes, que são... Opa, calma aí. Equivalentes quer dizer o quê? Quer dizer que essas expressões aqui, ó, elas se equivalem. Então, o que você tem que fazer desse artigo aqui, 8º? Você tem que decorar e entender que na ativa, da ativa em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade, tudo quer dizer a mesma coisa. E o que isso aqui quer dizer? Que são militares que ou são militares de carreira ou militares que da reserva remunerada foram convocados e voltaram e agora também são de carreira. Então, aqui anteriormente a gente viu que a carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. Você já sabe quem são os da ativa, tá? Então, tudo isso aqui são expressões que designam esse pessoal da ativa. Então, por exemplo, um militar na ativa é a mesma coisa dizer que ele está em serviço na ativa. Um militar na ativa é a mesma coisa que falar que ele está em serviço. Um militar em atividade. Então, assim, se você está desempenhando um serviço, uma atividade,
se você está desempenhando um cargo, olha só aqui, se você está num cargo comissionado, se você está incumbido de uma missão específica que a Polícia Militar te passou, enfim, tudo isso significa a mesma coisa. Significa dizer que você está nisso aqui, ó, no serviço, você está na carreira militar estadual ativa, tá bom? Porque essa carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Então, quem está exercendo a carreira militar? Qualquer uma dessas denominações aqui, ó, isso aqui também, tá bom? Eu só separei por uma questão de didática ali para explicar para vocês. Mas tudo isso aqui, ó, esse primeiro quadro e esse segundo quadro, quer dizer a mesma coisa. Quer dizer o quê? Que os militares estão na ativa e estão exercendo a função. Aí essa função, obviamente, ela pode ser uma atividade, ora pode ser um serviço, por exemplo. O militar que está escalado de serviço de segunda para terça, ele está em serviço. Só que por ele estar em serviço, ele também está na ativa. Lembra que o militar que já está na reserva ou na reforma, ele não tira serviço mais, então ele não está na ativa. Tá bom? Atividade, imagine que você não está de serviço, mas tem uma missão. Você foi numa operação lá que tem que fazer um cerco e bloqueio para abordar alguns veículos. É uma atividade que você foi fazer lá. Você também está no serviço ativo. Você pegou um cargo em comissão. Por exemplo, você tem um cargo de assessor. Isso acontece muito com os oficiais, principalmente os coronéis. Imagine que tem um coronel e ele recebeu uma incumbência, olha aqui, uma incumbência, ou uma missão de ser o diretor do Detran, por exemplo, do estado de Tocantins. O que vai acontecer? Esse camarada vai para lá, ele vai assumir esse cargo em comissão, por exemplo, e ele está o quê? Na ativa. Ele também está em serviço ativo, ou seja, é isso que vocês precisam entender, que tudo isso aqui se refere a esse quadradinho menor, militares da ativa, tá bom? Não tem como um militar que está na inatividade se enquadrar em qualquer uma dessas situações aqui, tá bom? Então, na ativa, da ativa em serviço na ativa, em serviço em atividade, cargo, comissão, encargo, incumbência, serviço ou atividade considerada de natureza militar. Tudo isso aqui é o pessoal da ativa que exerce, tá bom? Aqui os 6 falam, em atividade militar estadual conferida ao militar no desempenho D. Porque às vezes o militar, ele recebe alguns cargos ou comissões, enfim, que às vezes é fora da estrutura da polícia militar, tá bom? Por isso que o 6 aqui vem separado com essas A, B, C e D aqui, tá bom? Isso aqui são situações que acontecem dentro da polícia militar, no dia a dia do policial militar. Isso aqui são situações que acontecem às vezes fora da polícia militar. Por exemplo, imagine que o juiz está precisando de um segurança e ele solicitou um policial militar. E aí o quartel pega e envia um cara para lá e fala, você tem uma missão de fazer a segurança do juiz. Ele vai estar aqui dentro do quartel, nas atividades do dia a dia da corporação? Não, ele está lá fazendo a segurança do juiz, a missão dele é aquela. Porém, ele é um militar do serviço ativo, tá bom? Então, tudo isso aqui se refere a um militar que está na ativa. Ou seja, nenhuma dessas situações se aplica ao militar reformado ou ao militar da reserva remunerada. Exceto se esse militar da reserva remunerada for convocado, ele aceitar e ele voltar. Porque aí ele passa, nesse momento que ele volta, ele passa para ativo e ele pode se enquadrar em qualquer uma dessas situações. Beleza, pessoal? Vencido isso, vamos aqui para encerrar nossa aula. Parágrafo único. É de natureza militar e considerado integrante dos quadros de organização da corporação a função ou cargo para o qual o interesse público e a conveniência administrativa recomendem a nomeação de militar estadual. O que é isso aqui, pessoal? É o que eu falei agora há pouco. Imagina o seguinte, o que esse parágrafo único está falando? Que qualquer cargo que não precisa ser dentro da polícia militar. Se um outro órgão, imagina que um tribunal de justiça, ele precisa de um policial militar lá. Ele solicita. E a polícia militar envia um policial militar para lá. Aquilo ali, aquele cargo que ele ocupa, vai ser de natureza militar. É isso que tá dizendo esse parágrafo. O que significa dizer que ele vai ser de natureza militar? É de natureza militar e considerado integrante dos quadros de organização da corporação. Porque, na verdade, aquela função lá não era de um policial militar, lá no Tribunal de Justiça. Só que se o Tribunal de Justiça solicita um policial militar e esse policial militar vai para lá, aquele cargo lá ele se torna um cargo de natureza militar. Ele não era, mas quando o policial militar vai e assume o cargo, aí ele se torna um cargo de natureza militar. É isso que esse parágrafo está explicando, tá bom? Pessoal, eu não falei ainda nas aulas anteriores, mas se você tiver qualquer dúvida
em relação às aulas, você deixa a sua dúvida nos comentários da aula, que eu respondo para você, tá bom? Ah, fiquei com dúvida, professor, fiquei com dúvida aí nesse parágrafo único aí do artigo 8 aí, do capítulo 1. Eu vou vir aqui, vou verificar a sua dúvida e vou te responder. Então você pode copiar aqui, enfim, faça a pergunta, não fique com dúvida. O intuito é que a gente passe toda a lei e você consiga de fato entender capítulo por capítulo, artigo por artigo. Tá bom? Capítulo, artigo, inciso, tudo. A ideia é essa para que você consiga aí ter sucesso na sua missão de se tornar um policial militar. Tá bom? E assim nós terminamos aqui. Na nossa próxima aula, a gente parte aqui do artigo 9º. Ok? Valeu? Até a próxima aula.